Me chamo Aline Luiz do Nascimento e sou orientada pelo professor Alexandro da Silva. O nosso estudo ele tem o título de adição de nucleotídeos livres e purificados no leite de bezerros e os seus efeitos sobre o leucograma, globulinas e também sobre o desenvolvimento. Dentro da cadeia leiteira, a criação adequada e também eficiente de bezerros, ela reflete em um potencial sucesso na atividade leiteira. Isso porque esses animais serão os que irão ingressar no rebanho produtivo dessa propriedade. E durante essa fase, esses animais eles estão constantemente expostos em função da sua instabilidade imunológica. E por isso, eles estão passíveis aí a eventuais infecções clínicas. A criação de bezerros, ela vai exigir uma atenção especial por parte do criador entre o período do nascimento e também o período do desmame desses animais. É nessa fase, que é a mais crítica do sistema, que representa 75% das perdas por morte no primeiro ano de vida, sendo o desmame o segundo momento mais preocupante. Então, a criação de bezerros ela vai buscar diminuir a incidência de doenças e também a mortalidade desses animais. E a adição de nucleotídeos na alimentação pode se apresentar como uma alternativa para essas demandas. E embora o corpo ele seja capaz de sintetizar esses nucleotídeos, o tecido intestinal, quando ele está doente ou em desenvolvimento, ele requer nucleotídeos suplementares. E como funções primordiais, a suplementação desses nucleotídeos vai permitir uma atuação sobre a manutenção normal do sistema imunológico. Então, como objetivo, esse estudo ele possui como objetivo avaliar se a suplementação de nucleotídeos purificados para bezerros na fase lactente tem efeitos positivos sobre o seu desempenho nutricional e também sobre a sua imunidade. Então, esse experimento ele foi conduzido na Fazenda Experimental do Centro de Educação Superior do Oeste, a FECEL, a fazenda da UDESC, que é localizada no município de Guatambu. E 12 bezerros da raça holandês foram alojados em uma instalação composta por baias individuais. Esses animais chegaram com a FECEL com, em média, 5 dias após o nascimento e também após o consumo do colostro, sendo que, na sequência, eles foram alimentados com leite de vaca até que todos completassem 1 semana de vida. E com, em média, aí, 8 dias de idade, então, foi dado o início ao experimento. Foi realizado também um período de adaptação ao sucedâneo durante 7 dias, que iniciou-se com proporção de 50% leite de vaca e 50% sucedâneo. Esse período, então, a quantidade de leite de vaca que era fornecido, ela foi diminuindo gradativamente até que completasse 100% de fornecimento de sucedâneo. Cada baia, então, alojava um animal e ela era composta por alimentadores individuais. Esses animais eles foram divididos em 2 grupos de 6, que representavam o controle e tratamento, e também eles foram alojados de forma que não interferisse nos resultados. O sucedâneo foi fornecido em balde alimentador com bico, e todos os animais recebiam 4 litros de leite ao dia, que é igual a 400 gramas animal dia de sucedâneo, que é a proporção indicada pelo fabricante. E para o grupo tratado, então, uma porção de 5 gramas da mistura de nucleotídeos foi adicionada individualmente em cada balde alimentador no período da manhã. Além disso, então, essa mistura de nucleotídeos, ela era composta por citosina, timina, adenosina, uracila e guanina, e também era composta por uma levedura inativada. Todo esse manejo ele se manteve durante todo o período experimental, e o fornecimento de água e de concentrado foi de modo ad libitum. E também, a partir dos 30 dias de experimento, iniciou-se o fornecimento de feno. Então, ao todo, 6 pesagens foram realizadas, que foram realizadas aí no dia 1, 7, 15, 30, 45 e 60. E a partir disso, então, também foi mensurado o consumo dos alimentos. E com base nesses dados, foi calculado a eficiência alimentar. As coletas de sangue foram realizadas em todos os animais do experimento e foram realizadas nos mesmos dias das pesagens.
E também essa coleta de sangue foi realizada a fim de avaliar, de fazer a avaliação dos hemogramas e também das variáveis bioquímicas que eram relacionadas ao metabolismo. Como resultados, os bezerros que foram suplementados com os nucleotídeos obtiveram peso corporal superior quando comparado aos animais do grupo controle. Além disso, houve interação entre tratamento versus dias, sendo que nos dias 15, 30, 45 e 60, observou-se diferença entre os tratamentos, como é possível observar na tabela. Sobre o ganho de peso corporal. Da mesma forma, o ganho de peso corporal ele foi maior durante todo o período experimental, representando aí entre os dia 1 e 60, isso no grupo tratado, né? Assim também foi observado nos primeiros 30 dias de estudo. Houve também um efeito do tratamento para eficiência alimentar, que foi superior nos animais do grupo tratado quando comparado ao grupo controle. Isso durante o período de 30 dias a 60 dias. Sobre as análises de hemograma. No início do experimento, então, houve uma interação entre o tratamento versus dias para a contagem de leucócitos, sendo que no grupo tratado foi maior no dia 7 e menor no dia 15, quando comparado ao grupo controle. Os resultados de leucócitos totais, eles estão relacionados a uma tendência na interação tratamento versus dias para o número de neutrófilo, que acabou tendo o mesmo comportamento dos leucócitos no grupo dos animais suplementados. E verificou-se também um efeito do tratamento maior no grupo tratado, né? E uma interação tratamento versus dias para a concentração de globulinas séricas. E essa concentração maior foi observada nos dias 15, 45 e 60 de experimento. Como considerações finais, então a gente conclui que a suplementação do blend de nucleotídeos livres para bezerros lactente, ela foi efetiva na atuação sobre o desempenho de crescimento do grupo tratado. Esse grupo tratado, ele apresentou um peso corporal 4,7% maior em relação ao grupo controle. Isso refletiu em uma maior eficiência alimentar e também em um maior ganho de peso durante todo o período experimental. Isso entre o dia 1 e o dia 60. Seria isso. Muito obrigada pela atenção.